Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma live aqui no canal RMP. Pô, chega o Natal, chega o Réveillon e não chega o dia do Flamengo voltar a jogar, né? Que coisa impressionante, essa maldita data FIFA que nos fez ficar nessa seca, né, de jogos do Flamengo para ver a nossa seleção, que é uma coisa cada vez mais desagradável, apesar do Ancelotti, eu acho que vai acabar na Copa fazendo um bom trabalho, mas esses jogos de eliminatória são absolutamente lamentáveis, né? E o Flamengo ainda perdeu o último jogo, né, contra a Bolívia. Tudo bem, foi lá em 4.000 e tantos metros, duelo alto, então eu dou um certo desconto, mas o fato é que a seleção brasileira perdeu o encanto, né? Essa que é a grande verdade, perdeu o encanto. A gente assiste a seleção brasileira hoje em dia torcendo para o jogador do nosso time não se machucar. Foi o que eu fiz o tempo todo em relação ao Samuel Lino. Assim como em relação às outras coisas. A data FIFA é ruim como um todo. Eu assistia aos jogos do Uruguai torcendo, pelo amor de Deus. Cada vez que um cara fazia uma falta no Arrascaeta, eu dizia, putz, grela, lá vai. E assim a gente passa com o coração na mão, porque a empolgação pelos jogos de seleção hoje em dia realmente estão cada vez menos importantes, menos chamativos, menos interessantes. Ainda mais agora, depois da Copa do Mundo dos Clubes, né? Que certamente teve muito mais apelo do que os jogos da seleção, pelo menos para aqueles que participaram, né? E acho até que para quem não participou, porque torceram contra, né? Torceram contra. É claro que corintianos, são paulinos, vascaínos, torceram contra Palmeiras, Flamengo, Fluminense, aquela coisa que a gente já sabe. O fato é que todo mundo viu, né? Aliás, vocês sabem qual foi o jogo de maior audiência no Brasil da Copa do Mundo de Clubes? Flamengo. Claro, Flamengo e Bahia. O último jogo do Flamengo na Copa do Mundo dos Clubes, quando ele foi eliminado pelo Bahia por 4-2. O Fluminense foi até a semifinal. O Palmeiras foi uma fase além do Flamengo. A audiência, realmente, quem dá nesse Brasil é o Flamengo. E é por isso que eu entendo quando o presidente do Flamengo, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, diz, olha, eu tenho que ganhar mais. O Landim fez uma tremenda cagada, porque o Landim, no fundo, gente, o Landim tinha 2 sonhos dourados, que eu acho que ele ainda tem, hein? Que eu acho que ele ainda tem. O primeiro era ser o CEO da SAF do Flamengo, se transformar no dono do Flamengo. Coisa que o Mário Bittencourt está tentando fazer lá no Fluminense também. Que o Marcelo Paes fez lá no Fortaleza. O segundo sonho dele era ser presidente da CBF. Ele chegou a armar para isso, vocês se lembram? Ele chegou a assumir a CBF, junto com o cara de São Paulo. E aí convocou uma reunião. Quando ia começar a reunião, chegou uma liminar e botou ele para fora. Isso na época que caiu o Rodrigo Caboclo ainda. Então, para ficar bem com os companheiros, os clubes, os co-irmãos, o Landim jogou 100 milhões de reais do Flamengo no lixo. Essa que é a grande verdade. E agora o BAP está tentando recuperar, mas está difícil, né? Porque uma vez que o Flamengo aceitou lá atrás, não interessa que foi com o Landim, era o Flamengo, é muito difícil você agora convencer os outros clubes a voltarem ao que era o contrato inicial, que dava ao Flamengo, no contrato de televisão, cerca de 100 milhões a mais do que ele vai receber. Aliás, o Landim, que é muito festejado, muitas vezes com razão, a administração dele, apesar de algumas grandes cagadas, teve muitos títulos, né? Foi muito vitoriosa, mas o Landim deu outro tiro no pé do Flamengo quando inventou a maldita lei do mandante. Isso é uma coisa que nunca ninguém ainda fez a conta. Tem que fazer a conta um dia de quanto o Landim jogou fora com a maldita lei do mandante.
que ele acreditou que ia poder passar os jogos do Flamengo na Flá TV. Imagina, que coisa sublime, né? Achar que a Flá TV, por maior agora que a Flamengo TV esteja começando a ser, vai competir ainda com os canais abertos e com os próprios pay-per-view, que ali se ganha muito dinheiro. Então, eu acho que essa história é porque hoje em dia eu já estou aposentado, já moro em Itaipava, mas se eu tivesse ainda em alguma chefia do Globo, do Extra, eu ia chamar um repórter meu, um repórter de economia e um repórter de esporte, e dizer o seguinte: amigos, façam essa conta. Veja quanto o Flamengo jogou pela janela ao aprovar a lei do mandante. Porque agora 19 clubes vendem jogos do Flamengo quando eles são o mandante. E o Flamengo só pode vender 19 jogos nos quais ele é o mandante. Antigamente o Flamengo vendia 38, mas o luminar do Landim resolveu fazer essa tremenda cagada. Bom, vamos falar principalmente sobre renovações de contrato. A enquete hoje, aliás, é sobre isso. O Zé Boto está de volta. O Zé Boto passou essa data FIFA, essa coisa toda em Portugal, né? Aproveitou para tirar uma folga, acho até que merecida, né? O Flamengo ficou 4 dias sem treino, inclusive. Tá? E ele agora está de volta e ele tem uma missão que é prioritária: renovar o contrato do Filipe Luís. Eu falei aqui, numa live anterior, que eu achava que o próprio Felipe talvez tivesse interesse em empurrar mais com a barriga, porque uma coisa é você negociar como líder do campeonato, como ainda vivo na Libertadores, mas sem os títulos. Outra coisa é você negociar campeão brasileiro, ou negociar campeão da Libertadores, ou dos dois. Enfim, o que eu acho é que o Flamengo não deve também deixar isso muito para o final. O Felipe pode até preferir, mas eu acho que o Flamengo devia começar a botar umas balinhas doces na boca do Felipe para fazer ele renovar antes dessas decisões. Porque no final do ano existe um risco real de repente, um Atlético de Madrid da vida, embora não seja a temporada em que eles normalmente trocam de técnico, no meio do ano, nessa janela que fechou agora, porque é justamente o início da temporada para eles. Lembrando sempre, a temporada europeia começa no meio de um ano, termina no meio do outro. É a mesma temporada. Então, eles não são de demitir muito técnico no meio da temporada. Então, por exemplo, o que se fala muito, o Simeone já está 500 anos no Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid não está passando uma boa fase, de repente ele vai vir atrás do Felipe. Eu acho que se o Atlético de Madrid realmente quiser vir buscar o Felipe Luís, está muito mais para buscar no meio do ano que vem do que no final deste ano. De qualquer maneira, eu acho que o Flamengo deveria já começar a se mexer. Felipe ganha muito menos. Só para vocês terem uma ideia, o técnico brasileiro, quer dizer, o técnico brasileiro não, o técnico mais bem pago do futebol brasileiro, que é um português, que é o Abel Ferreira, ganha, vou botar gerencialmente 3 milhões. Parece que é 2 milhões, 900 e pico, mas enfim, para a gente falar em números mais fáceis de se fazer conta aqui, ele ganha 3 milhões. O Felipe ganha em torno de 300. Então é coisa de 10 vezes. Aí a minha enquete é exatamente essa. Baseado nesses números, o que você acha que o Flamengo deveria oferecer ao Felipe Luís? O mesmo que o Palmeiras paga ao Abel, os 3 milhões? Mais até do que o Palmeiras paga ao Abel, se o Felipe ganhar Brasileiro, Libertadores, já imaginou? Um pouco menos ou muito menos. Tem sempre nessa história a coisa do tamanho do aumento. Por exemplo, se você passar de 300 para 1 milhão, você já está dando mais do que 300% de aumento. 100% passa para 600, 200% passa para 900, quase 300 chega a 1 milhão. Mas eu acho que não são números reais. Eu acho que você tem que esquecer o que o Felipe ganha hoje. Eu me lembro sempre de uma história minha, que eu vou contar aqui, do meu início de carreira. Eu comecei, já contei, acho que isso algumas vezes para vocês, comecei como estagiário no Jornal do Brasil. Comecei primeiro como estagiário da política, com Hélio Gaspari, que foi um curso intensivo de 3 meses com um dos grandes jornalistas desse país. Me chamava de bode,
porque ele chama todos os estagiários da vida inteira que ele teve. Eu acho que hoje em dia ele não tem mais nem estagiário, né? Ele deve escrever de casa, tá? Mas ele chamava de bode porque ele dizia que qualquer problema que acontecesse na editoria, o bode expiatório era do estagiário, para não criar crises maiores. Então criou-se essa brincadeira. Então eu ganhava um salário de estagiário na época, eu nem me lembro quanto é que era o salário. Era uma merreca da merreca da merreca. Depois eu fui para o esporte, já contei aqui também, no professor meu da faculdade, da PUC, Luiz Fernando Cardoso, que já nos deixou, gostava muito dele, que na época em que foi meu professor na PUC, fez uma prova de conhecimentos gerais, 10 perguntas de política, 10 perguntas de esporte, 10 perguntas de cidade, 10 perguntas de cultura, 10 perguntas de outras coisas mais, enfim, de coluna social, tá? Sociedade. E eu fui o único aluno dele na PUC inteira, ele dava aula em várias classes, que acertou as 10 perguntas do esporte. E ele ficou muito impressionado com isso. E quando me viu na editoria política, ele trabalhava na Internacional, Jornal do Brasil, a redação do Jornal do Brasil. Logo que você entrava, você tinha o esporte do lado direito, numa sala toda envidraçada, a Internacional grudada no esporte, e do outro lado do corredor pequeno, estava a política, onde eu estava lá, trabalhando com Hélio Gaspar, com Dácio Malta, com o Rogério Coelho Neto, e o nome, Aloysio Freitas, é um amiguinho, enfim. E aí ele perguntou ao Hélio o que eu estava fazendo lá, o Hélio falou que eu era estagiário, mas está no lugar errado, tinha que estar no esporte. Tá? Me perguntou se eu queria ir para o esporte, eu acabei querendo ir, ele me deixou concluir o estágio na política e eu fui para o esporte. E no esporte, com o João Máximo, foi meu primeiro editor de esporte, jornalista brilhante, que vocês certamente já leram muita coisa dele aí, escritor, cara super conhecedor de música, de futebol, enfim, uma fera, uma das grandes feras que eu tive a sorte de cruzar na minha carreira. O João logo se encantou com o meu trabalho. Viu que ali estava um jovem com potencial. Eu sabia escrever bem, sempre soube escrever bem, porque minha avó querida, minha avó Ema, a casa dela era quase como uma biblioteca, estantes com tantos livros, e eu, desde garoto, gostava de pegar alguns livros e ler, tá? Li tudo que vocês possam imaginar. Estudei no São Bento, um colégio também que me exigia ler muito. Eu li a Divina Comédia, eu li Ilíada, eu li Eneida, eu li Odisseia, eu li tudo que vocês possam pensar, dos clássicos. Então, eu sabia escrever bem. E ele já se encantou com isso, porque antigamente, logo quando eu comecei, era muito normal você ter muito repórter, que era ótimo repórter, mas escrevia muito mal. Vou citar o maior exemplo deles todos, que para mim foi um dos grandes repórteres com quem eu trabalhei, o Demário Toguinhó. O Demário Toguinhó era um dos caras mais competentes na arte de apurar uma notícia. Dava furos sem parar. E era um cara que conhecia o jornal como um todo. 3 horas da manhã ele estava lá, mexia nas outras editorias, quando começava a sair aquelas primeiras edições, ele via erros, ele ia lá na oficina, corrigia, enfim, era uma figuraça. Mas escrevia mal, sempre escreveu mal, porque não teve estudo, né? Ele era um animal intuitivo para ser jornalista, para ser repórter, mas não sabia escrever bem. Então, os textos do Odemar sempre tinham que passar por algum redator que dava umas ajeitadinhas, tá? Botava um pouco mais de estilo. O Odemar era um cara muito direto. Quando eu comecei lá, o João se encantou, porque disse, pô, esse cara sabe escrever, é esperto também, ele pode ser um bom jornalista. E me ensinou muito também. O João me ensinou muito. O João era brilhante, como editor e como professor. E, na época, até, ele contratou um cara que, para ele, então, era o melhor repórter de esporte do Rio de Janeiro. Chamava-se Márcio Guedes. Que depois, muitos de vocês mais velhos devem ter visto, apresentando o Globo Esporte, comentando os jogos do Brasil na Globo. Na Globo 82, a dupla era Luciano do Vale narrando e Márcio Guedes comentando. E o Márcio Guedes tinha também essa característica de ser um cara bom jornalista e que sabia escrever muito bem. Muito bem. O Márcio Guedes chegou a ganhar 2 prêmios ESSO, que na época eram os prêmios mais importantes da reportagem. E logo, eu entrei lá em 76,
Quando começaram as eliminatórias de 77, ele já começou a botar, fez a dupla de enviados especiais do Jornal do Brasil, Márcio Guedes e eu. Márcio Guedes ganhava, na época, 32 mil. Não me pergunte qual era a moeda, porque eu não lembro. 32 mil cruzeiros, cruzados, cacarecos, sei lá, 32 mil. E eu, que tinha acabado de ser contratado, ganhava praticamente o salário mínimo da época, que era 3 mil. Claro, quando me contrataram, para ganhar 3 mil, eu fiquei feliz da vida, eu queria ser contratado. Mas o tempo foi passando e eu comecei a ver que eu e Márcio Guedes fazíamos as reportagens mais importantes. O João Máximo tinha uma certa briguinha com o Odemário Toguinhó, porque o Odemário tinha sido editor antes dele. Então, quando o Odemário caiu e o João veio, ficou um pouco aquele coisa. Então, o João não costumava usar, não costumava mandar o Odemário, naquela época, para os principais jogos da seleção brasileira. E eu e Márcio Guedes íamos. Estou falando isso tudo para chegar Felipe Luiz e Abel Ferreira. Tá? Como o aumento percentual não é e não deve ser usado nesse caso da renovação do Felipe. E aí chegou uma hora, eu fui fazer a Copa do Mundo de 78. Eu tinha 2 anos de profissão. E ele me mandou para a Argentina para fazer a Copa do Mundo de 78. Aí eu dizia, porra, está na hora de começar a me dar uma valorizada em termos de grana. Profissionalmente eu estava muito, muito valorizado. Mas eu queria uma certa grana. Eu falei, pô, se o cara ganha 32 e eu ganho 3, porra, eu não quero, não tenho a pretensão de ganhar logo os 32 dele. Mas eu tenho que ganhar um número mais robusto, né? Muito parecido com o que eu acho que o Felipe deve estar pensando. Porra, ele sabe que ele não está no estágio da carreira para já ganhar os 3 milhões do Abel Ferreira. Mas, porra, ele é técnico do Flamengo, que é reconhecidamente o time mais forte do futebol brasileiro no momento, melhor até do que o Palmeiras. Vai fazer 1 ano já. Então está na hora do Flamengo dizer, ó, temos que te valorizar. E aí é que eu vou falar da questão do percentual. Você tem que esquecer, assim como o JB deveria ter esquecido o meu 3 em relação ao 32 do Márcio e me dado um salário de repórter já de primeira linha, ainda que menor do que o do Márcio, o Flamengo não pode também chegar agora e dizer assim, mas eu passei de 300 para 1 milhão, puxa vida, olha o tamanho do aumento. Não interessa. Todos os técnicos de ponta estão ganhando mais do que isso. Quanto vocês acham que o Sampaoli veio ganhar no Atlético? Aliás, já está tomando uma porrada do Cruzeiro aqui. O Caio Jorge fez um gol. O Caio Jorge, que disseram que estava machucado, porra nenhuma, está jogando. Fez um gol com 1 minuto ou 2. Quanto você acha que ganha o Sampaoli? Duvido que o Sampaoli ganhe menos do que 2 milhões. Quanto vocês acham que ganha o Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro? Duvido que ganhe menos do que 2 milhões. Então, essas coisas, o Flamengo precisa ter essa grandeza, entendeu? Precisa ter essa noção. Esquece quanto você está pagando ao Felipe até agora. Foi um investimento do Flamengo e do próprio Felipe, mas agora tem que chegar e dizer o seguinte, vamos botá-lo no patamar dos grandes treinadores. Não nos 3 milhões do Abel, mas, pelo menos, nos 2 milhões. Pelo menos. Que é quanto ganha o Sampaoli, o técnico Leonardo Jardim do Cruzeiro e outros mais. Os técnicos de ponta, hoje em dia, estão ganhando todos entre 1,5 milhão e 2 milhões, pelo menos. Pelo menos. Então, eu acho que ele precisa fazer isso. Não pode cometer o erro que o JB cometeu comigo. O JB me deu 50% de aumento. 50% de aumento. 50% de aumento, de 3 eu passei para 4,5. Na época, mal pagava a gasolina do meu Fusca. Eu tinha um Fusquinha e eu ia trabalhar com o meu Fusquinha. Eu ia para os clubes cobrir com o meu Fusquinha. Eu ia para o JB com o meu Fusquinha, voltava para casa com o meu Fusquinha. Eu pagava gasolina. E aí eu cheguei um dia e disse para o João, ó, não está pagando a gasolina do meu carro, eu vou parar. Ele ficou de, não, peraí que eu vou ver, mas eu conhecia, o João tinha muita dificuldade de conseguir alguma coisa lá dentro no esporte. Porque o JB sempre foi muito snob em relação ao esporte. Então, você conseguir aumentos bons,
o pessoal do esporte, eu não culpo o João, não. Eu sei que era difícil. Só que eu aí disse, não, eu vou parar e pedir demissão. E aí, no dia que eu pedi demissão, o Globo me ligou. Foi assim. Eu estava escrevendo a minha última matéria na redação do esporte do JB, tocou o telefone, era o Zé Antônio Guerrain, que cobria Vasco comigo nessa época, estamos falando de 79, me disse, olha, o Celso quer conversar com você. Celso Tiberê, então, editor de esporte do Globo. Eu fui para lá, o Celso saiu me dando logo de cara um salário de 17, dizendo, olha, isso aqui é só para você largar. Daqui a 3 meses eu te passo para pelo menos 21. Aí, porra, acabei indo para o Globo, que, aliás, acabou sendo uma das decisões mais bem resolvidas da minha vida, porque eu fiz a minha carreira inteira no Globo. A minha carreira, o pessoal que me conhece de televisão acha que a minha carreira começou na televisão. Televisão, gente. Quando eu fui para a televisão, já era uma diversão. Eu já tinha feito a minha carreira no jornalismo impresso, na época que o jornalismo impresso fazia diferença. Então, em relação ao Felipe, eu acho que o Flamengo precisa saber valorizar o Felipe. E o Boto, que é um negociador, que no início a gente sentiu que era um cara com uma mentalidade meio de time pequeno, aquela mentalidade do tipo, não, eu compro barato para vender caro, esse cara precisa perceber, eu acho que ele já percebeu pelos reforços que ele trouxe recentemente, que o Flamengo é outro patamar, como bem dizia o Bruno Henrique lá em 2019. Né? Então, está na hora de o Flamengo reconhecer e dar um bom salário ao Felipe Luiz, muito bom salário ao Felipe Luiz. Me parece que a ideia é oferecer um salário de 1 ano com renovação automática diante de cumprimento de metas. Que eu acho inteligente, não acho ruim, não. Esse negócio de você dar um salário de 2 anos de cara para o treinador, você corre o risco do cara se acomodar. Não acho que o Felipe vai se acomodar, mas você tem sempre esse risco. E segundo, você praticamente se obriga, se algo não der certo, a pagar uma multa rescisória muito alta. Então, acho que o melhor é você, realmente, fazer um contrato de 1 ano, pagando bem e botando já as cláusulas de renovação automática. Vamos ver o que o Boto vai fazer. O Boto tem também o Arrascaeta para resolver. Arrascaeta que está voando, jogando uma barbaridade. E também está ganhando muito menos do que ganham, por exemplo, o Jorginho. Talvez até o Saúl, porque veio lá da Europa. O Samuel Lino, são jogadores que vieram do futebol europeu. Então, tem salários em níveis de futebol europeu. Acho que ele vai precisar encostar o Arrascaeta aí. E tem o Pedro depois, né? Em sequência, tem o Pedro. O Pedro é o que tem o contrato mais longo. O Pedro vai até o final do ano que vem. Não, acho que vai até o outro. O Pedro ainda tem 2 anos de contrato. Agora, são, nesse momento, as principais missões, já que o Flamengo não tem mais ninguém para contratar na janela. Vamos ver como isso vai acontecer. Acabou, neste momento, o primeiro tempo de Atlético e Cruzeiro. Cruzeiro 1, Atlético 0. Vou aproveitar para rodar a vinheta da Absoluta Propaganda, nossa parceira. Vai avisando aí a todo mundo que nós já estamos no ar, que está todo mundo aqui. Compartilha a live para a gente chegar numa audiência mais legal. E eu volto já para a gente tocar o barco. A Absoluta Propaganda é especializada na criação de sites, logotipos, campanhas em redes sociais, Google Ads e tudo para o seu canal no YouTube. Há 27 anos atua em todo o Brasil e no exterior. Se a sua empresa quer um site que realmente faça a diferença, se posicionar bem no Google e entrar forte nas redes sociais, entre em contato e solicite um orçamento. Os meios de contato estão na descrição do vídeo. Vamos surpreender você! Bom, vamos lá então, vamos começar a conversar? O Rodrigo Paulino diz aqui, like número 1 hoje. Uhul! Valeu, Paulino! Valeu! Luciano Barreiro. Boa noite, Renato. A CBF já remarcou alguns jogos atrasados. Por exemplo, Bahia e Inter e Vasco e Bahia. Você sabe se marcaram o jogo atrasado do Flamengo contra o Sport? Acho que ainda não. Vou até puxar aqui a tabela, mas eu acho que não tem data ainda para Flamengo e Sport. E isso eles vão tentar encaixar na medida em que o calendário for andando, né?
Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Qual foi a rodada de Flamengo e Sport, vocês lembram? Vou tentar achar aqui. Foi bem lá para trás. Foi na época do Mundial de Clubes, né? Deixa eu ver aqui. Flamengo e Sport. Não está marcado ainda não. Não tem nada ainda aqui, pelo menos na tabela do GE, ainda não tem nada. Vamos então... O Luciano Barreiro me pergunta: será que domingo o Flamengo vai com titulares ou vai mesclar por causa da Libertadores? Eu acho que ele vai com titulares. Eu acho que os titulares que não jogarem é porque estão com problemas. Eu não acho que ninguém vai ser poupado. O Jorginho está com dores. Não faz sentido você escalar o Jorginho. O Varela voltou com uma pubalgia. Não faz sentido você escalar o Varela. Mas eu acho que De La Cruz jogando e Emerson Royal jogando, não tem problema nenhum. Claro que o Jorginho é melhor do que o De La Cruz. Mas, o De La Cruz, jogando os 90 minutos, tem condição de fazer uma boa partida. Fez uma boa partida contra o Grêmio, né? Aliás, depois que ele saiu, justamente o meio-campo piorou, porque o Everton Araújo entrou muito mal. Então, mas não acho que vai ser time de reserva, não. Acho que é o time titular. Talvez só com essas duas mexidas. Não sei como é que terá chegado o Samuel Lino. É a única dúvida que eu tenho. Haroldo Monteiro, RMP, por favor, manda um recado para a torcida do Galo. Se qualquer um tratar mal o Zico, o Júnior ou qualquer jogador dessa geração, não entra no Fla. Sampaoli humilhou o Éder e foi contratado. Que vergonha. É verdade. É verdade. Não, rapaz, um clube contratar o Sampaoli pela segunda vez, para mim, é uma daquelas coisas inexplicáveis. Inexplicáveis. O Haroldo Monteiro conclui dizendo: vocês nunca mais na história do Galo vão ser respeitados. Eu acho realmente uma coisa... O Sampaoli é um enganador, gente. Ele é um enganador. O clube já passou por ele. Já viu que ele é um ganhador. Ganhou um campeonato mineiro só com ele. Aí vai buscar de novo. Bem feito. Tomara que leve muita porrada. Renato Martins chega dando boa noite a todos. Boa noite, Xará. O Dudu Campos diz assim: boa noite, RMP. Jogo do Flamengo no domingo, só no canal fechado. O jogo da Globo às 17h30 é Botafogo e São Paulo. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu acho que o Flamengo é no Paramount, né? Deixa eu ver aqui. Onde assistir Juventude e Flamengo. Juventude versus Flamengo. Ué, tá dando TV aberta, tá dando TV Globo. Ué. Tá dando TV Globo. Deixa eu ver aqui. É Globo mesmo, gente. Ah, não. Peraí que eu peguei um Flamengo Juventude antigo. Qual é o dia? Domingo. Peraí. 14. Eu tô com som aqui do Prime. Deixa eu tirar esse som aqui. Amazon Prime. É isso mesmo. Vai ser no Amazon Prime. Flamengo e Juventude só no Amazon Prime. O José Peroso, like 33, obrigado, parabéns, RMP, você é nosso ídolo depois do Zico. Que isso, cara, pelo amor de Deus. Não me bote no mesmo patamar do Deus. Amarildo Moraes, acho que o Felipe Luiz precisa provar muito para ganhar igual ao Abel. Não gosto do Abel e do que ele faz fora do campo, mas dentro do campo é muito mais técnico. Sim, eu não acho que o Abel hoje em dia seja mais técnico que o Felipe Luiz. Sinceramente, não acho. Mas concordo com você que tudo que o Abel já fez o habilita a ganhar bem mais do que o Felipe Luiz. Concordo com você. Concordo. Mas acho que o Felipe tinha que estar, pelo menos, numa faixa dos 2 milhões, que é a faixa onde se contrata técnico de ponta. Se o Felipe sair e o Flamengo quiser buscar um técnico de ponta, ele vai pagar, no mínimo, 2 milhões. No mínimo.
O velho tricolor aparece aqui, RMP, mito, fenômeno, obrigado. O velho diz que odeia a data FIFA, eu também. O Amarildo diz só mesmo esses dirigentes brasileiros para contratar o Sampaoli, também acho. O velho tricolor diz que o Galvão vai narrar o Hexa no SBT. Ele vai narrar no SBT, se vai ser o Hexa, aí é uma outra história. Mas o SBT ainda tem que comprar, hein? O SBT ainda não comprou a Copa, não. Está interessado em comprar. Mas é dinheiro para chuchu, hein? Mas sim, há essa negociação. O Júlio César diz que acha que o Felipe Luiz ainda não tem status do Abel, que precisa ganhar mais títulos. Pode ser que esses mais títulos ele ganhe já no final dessa temporada. O Amarildo diz que os antes não suportam o Flamengo, não suportam mesmo. O Rancho comemora aqui o like 100. Obrigado, Rancho. O senhor não esquece do Landim, que coisa. Ô, meu caro Ferreira Imóveis, deixa eu te dizer uma coisa. Não sei se você já percebeu. Essa aqui é uma live que fala do Flamengo. O Landim foi presidente do Flamengo durante 6 anos. O BAP está no primeiro ano dele. Nós temos muito mais tempo de Landim como presidente do que do BAP. E você quer que eu não fale do Landim? Me desculpe, amigo, você está na live errada. Rafael Barra, boa noite, Renato. O Felipe Luiz tem que rodar o elenco, principalmente os mais experientes, tais como Saúl, Jorginho, Arrascaeta e um pouco também os zagueiros. Rafael, eu estou entendendo o teu ponto. Eu só acho o seguinte, quando o Pulgar estiver liberado, e o Pulgar, aliás, sexta-feira, é amanhã. Amanhã ele vai fazer uma ultrassonografia do pé para ver se a fratura está totalmente consolidada. Se estiver, ele muito possivelmente volta ainda no mês de setembro. Agora, se ainda tiver alguma rachadurazinha ali, alguma fissura, aí talvez vá para outubro. Mas quando o Flamengo tiver Pulgar, De La Cruz, Saúl e Jorginho, o Flamengo tem que fazer um rodízio entre eles. Seria a coisa mais salutar para o Flamengo. Foi para isso que o Flamengo contratou esses jogadores, para poder ter esse rodízio. Senão, vai começar a estourar. O Amarildo diz que o técnico do Chelsea não esqueceu o Flamengo até hoje. Não sei se lembra, não. O Paulo Roberto diz, alto lá! Felipe Luiz está começando agora, não pode ainda ganhar igual ao Abel. Não estou falando de ganhar igual, mas eu acho que tem que ganhar num patamar de técnico de ponta no Brasil. O Abel é o mais bem pago. O Fagner diz, grande dia. Fagner, não vou entrar em política aqui, porque senão o chat vai virar uma pancadaria monstruosa. O Rafael Barra diz, notei que o número de likes aqui pode ser maior. Bora com like, galera. Você tem toda a razão, Rafael. Galera, senta o dedo no like. Está assistindo aqui, está gostando? Aperta lá o like, isso ajuda e ajuda muito o canal. Paulo Roberto lembra, Cruzeiro 1-0 nas Galinhas e agora 3-0 no agregado. Está classificado já, está classificado. O Darkson Brandão diz, esse Landim está tentando fazer uma SAF no time de Associação Desportiva Confiança em Aracaju, Sergipe. Pois é, cara. Pois é. Agora, o que o Landim vai fazer com uma SAF em Confiança? No Sergipe, no Confiança de Sergipe. Se ele quisesse fazer uma SAF no Flamengo, eu entendo, ele é Flamengo, ele foi presidente do Flamengo, ele tem o sonho de se eternizar. Agora, no Confiança, esquisito, né? Eu acho esquisito. Amarildo Moraes diz, impressionante, o Renato Gaúcho está fazendo o Fluminense ganhar uma grana esse ano. Verdade, verdade. Foi o time que mais faturou na Copa do Mundo de Clubes e foi para estar agora na semifinal da Copa do Brasil, ganhando uma grana, sim. E o Roberto Caldeira lamenta, o palmeirense vai apitar o jogo do Flamengo. Pois é. Rafael Claus. Eu também tenho muitas resistências ao Rafael Claus. Wilson Vargas. Flamengo domingo tem um jogo importantíssimo. Precisa quebrar tabu e ganhar, pois o Palmeiras dificilmente perde pontos daqui para frente. Pois mesmo jogando mal consegue pontuar. Time enjoado. Não sei se é assim bem, não, hein? Eu acho que o Palmeiras ainda vai tropeçar sim. Amarildo Moraes, assim, o Bayer Leverkusen passou 15 dias aqui no Brasil, já levou o lema, perdeu, manda o técnico embora. O cara durou 3 jogos e foi mandado embora. Também tomou uma goleada do Sub-20 do Flamengo, porra. Maurício Montebor, boa noite, Maurício. O Malveri que aparece aqui diz, velho tricolor, Carla Lemos soltou fake news, dizendo que tinha voltado e sumiu de novo.
Altair Souza, boa noite, RMP. Saudações rubro-negras. Você não acha que o Flamengo tem que repensar nessas contratações de jogadores acima de 30 anos? Olha o Jorginho, não jogou contra o Grêmio, data FIFA e ainda sente. Ele teve uma contusão muscular. É claro que ele teve uma contusão muscular. O Flamengo tentou dar uma disfarçada, falando em dores musculares. Quando é só dor muscular, dura no máximo 48 horas. Ele teve provavelmente uma contratura, no mínimo uma contratura. O Neymar Bessa diz assim, Felipe Luiz deve ter uma vida financeira estável e deve se cacifar durante o ano, com o Campeonato Brasileiro e Libertadores. Acho que o estagiário vai fazer uma aposta de risco. Eu acho que não vai ser de risco, não. Acho que ele já vai ganhar no próximo salário, um salário bastante interessante. Valdeci Castro. Boa noite, Renato. Chegando para assistir a live Raiz com um grande jornalista esportivo do Brasil. Abraços para todos e a cachorrada. Saudações. Valdeci, está sempre aqui o querido Valdeci, de Santa Rita, na Paraíba. O Rafael Tauan pergunta, será que o Vinha vai para o jogo? Acho que não. Acho que vai estar no banco, mas acho que quem vai jogar vai ser o Ayrton Lucas. O Arthur Flá diz assim, boa noite, RMP. Ao invés de o Flá ficar nessa bobagem da ONU, deveria focar nos torcedores que estão por todo o Brasil. Afinal, somos 43 milhões, 45 na última contagem. Mas você sabe que eu soube, eu não sei, eu não assinei esse negócio ainda, até porque eu acho que isso é meio que uma jogada de marketing só. Mas eu soube de uma coisa que justifica um pouco essa história. Ao assinar a petição, para assinar a petição, você cai numa página de sócio-torcedor, dos novos, vamos assim dizer, títulos de sócio-torcedor, das novas categorias de sócio-torcedor do Flamengo. O Flamengo está fazendo uma reformulação no seu programa de sócio-torcedor, mais do que necessária, porque o programa era ruim, e ele usou essa história da reconhecimento pela ONU de nação para juntar com uma espécie de um mailing de apresentação dos seus novos planos de sócio-torcedor. 450 mil caras já assinaram. Ou seja, 450 mil caras receberam esse projeto do novo sócio-torcedor. Muita gente deve ter se associado como sócio-torcedor. Muita gente. Então, eu acho que a jogada maior não foi nem essa história dessa nação imaterial, mas criar uma espécie de um mailing para você tentar aumentar o seu número de sócios-torcedores, que já estava chegando perto de 100 mil. O Adriano Japão diz que o Felipe Luiz não ganhou nada comparado ao Abel. Claro que não, mas um tem 1 ano de profissão, o outro tem 4 anos de Palmeiras. Pô, como é que você quer que ele ganhe parecido? O Felipe Guerreiro diz que é insanidade comparar o Abel Ferreira com o Felipe Luiz. Não acho, não. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu prefiro, se você disser, Renato, o Flamengo abriu aqui uma filial que vai se chamar Renato Maurício Prado Futebol Clube. Você é o presidente, escolhe o técnico. Eu escolho o Felipe Luiz antes do Abel. Ouçam, vou repetir. Se eu sou dono de um clube, eu escolho o Felipe Luiz antes do Abel. Que o Abel tem mais currículo? Tem, claro. O Abel tem só de Palmeiras 4 anos. O Flamengo, o Felipe Luiz vai fazer 1 ano de carreira como técnico profissional agora. Mas eu vejo o Felipe Luiz, neste momento, o trabalho do Felipe Luiz, para mim, é melhor do que o trabalho do Abel no Palmeiras. E eu acho que o Felipe Luiz tem um potencial para ser maior do que o Abel. É a minha opinião. Eu não gostava dele como jornalista. De quem, velho? Porra. O Adriano Japão insiste, respeito a tua opinião, Adriano, mas não ganhou nada com o Flá, não, querido. Ganhou uma Copa do Brasil, só você esqueceu. Márcio Guedes, botafoguense, é isso mesmo. Então era em relação ao Márcio, você estava falando. Márcio Guedes é botafoguense. O Marcelo diz que, segundo as pesquisas, somos mais de 50 milhões de torcedores. A última pesquisa que eu vi eram 45 milhões. O Fabrício dá boa noite. Boa noite. O Paulo Roberto diz que o Márcio Guedes era muito bom. Sim, ele era muito competente. O Adriano... Copa do Brasil. O Adriano, você está de sacanagem, Adriano. É porque você está do outro lado do mundo, a tua visão está meio perturbada.
Que culpa do Tite, cara. Se o Tite tivesse continuado, tinha perdido aquela porra daquela Copa do Brasil, cara. Francisco Ferrer, grande Márcio Guedes, botafoguense roxo, sim. O Alexandre Pelbal diz que chegou atrasado, que o Mengão é o trem pagador. Abraço para você e para a cachorrada. É isso mesmo, Alexandre, obrigado. É trem pagador mesmo. Lieden Carvalho diz, boa noite, Renato, boa noite, nação. É isso. Adriano, não adianta você vir com esses números. O cara está trabalhando há 4 anos no Palmeiras. O Felipe Luiz não tem ainda 1 ano de Flamengo. Você queria que o Felipe Luiz, em menos de 1 ano, ganhasse 2 Libertadores, 2 brasileiros, vários brasileiros? Não, 2 brasileiros. Porra! Como é que a Copa do Brasil não é relevante, Adriano? Porra, que teimosia, que preconceito com o Felipe Luiz. Pago e não pardo. Isso aí é da enquete. Isso não tem como corrigir. O salário do Felipe Luiz é em torno de R$300 mil por mês. Ok. Renato Gaúcho, 1,5 milhão. Você acha que o Felipe tem que ganhar menos que o Renato Gaúcho? O José Roberto Pimentel diz que acredita que passar o salário do Felipe Luiz de 300 para 1 milhão está de bom tamanho, considerando o que ele ganhou até aqui. Comparar com o Abel Ferreira não tem como. Isso é a sua opinião, me desculpe. Eu, hoje em dia, acho, neste momento, o Felipe Luiz mais técnico que o Abel. Agora, é impossível um cara que não tem nenhum ano de profissão ter mais título do que o outro que está há 4 anos num dos principais clubes do Brasil. 2 milhões é o ideal. Felipe merece pela qualidade e por tudo que vem apresentando. É top também. E um dia vai ultrapassar Abel. Felipe será top 10 mundial rapidamente. O Alexander diz que é meu fã. Obrigado, Alexander. Valdeci, já me falaram que está pado, mas aí não dá para mexer. Para eu corrigir aquilo lá, eu tenho que cancelar a enquete. O Haroldo Monteiro acha que o Felipe vai perder o Felipe Luiz porque o Flamengo não vai pagar o patamar de 2,5 milhões a 3 milhões. Eu acho que se pagar 2 milhões, o Felipe fica assoviando. Mais um gol do Cruzeiro. Dali, Sampaoli! Dali, Careca! Vai pedir 300 jogadores agora. Mais um gol do Caio Jorge. O que faz de gol esse Caio Jorge é brincadeira também, hein? Vou te contar. O Paulo Roberto tem que esperar o ano acabar para ver se o Felipe Luiz vai ganhar mais um título de expressão. Eu acho que tem que renovar antes do ano acabar. O que é? Tem impedimento? Não, não tem impedimento nenhum. Pode botar no meio. Claro que é mais pago, né? Claro. O Paulo Roberto se ri, porque o Gabriel é reserva do reserva. Adriano, tu é chato, hein? Me desculpe a franqueza, mas tu é chato pra caralho. Porra, você é pior do que a preta do leite. Tu fica essa é a tua opinião, ok. Eu discordo dela. Tite teve mérito. Tite teve mérito nenhum no Flamengo, cara. O Luiz Paulo diz assim, faça uma planilha anual dos jogos do Fla, encaixando datas FIFA. Fla e Palmeiras só podem jogar os atrasados caso caiam nas quartas de final da Liberta e jogarem nas datas das semifinais. Mas eu acho que não vão cair, não. Acho que nenhum dos dois cai. Haroldo Monteiro diz que Fla Esporte somente na próxima data da Copa do Brasil, ida ou volta. Eu acho que tem essa data. Ouviu, o Luiz Paulo? Eu acho que tem essa data da Copa do Brasil, sim. Você ainda tem semifinal e final da Copa do Brasil. Antônio Carlos Amit. Boa noite. Tem que poupar quem estiver machucado e que tiver minutagem com data FIFA. Lino torturado pelo Ancelotti. Pior. Daniel diz aqui, eu vi que na semana passada você falou sobre a história do Leandro. O meu avô era o síndico do prédio e eu morava com ele. Foi uma loucura aquela noite. Imagino. Ali na Lagoa, né? Imagino que não foi aquilo.
chega Zico, chega Júnior, chega a imprensa inteira. Deus me livre. Paulo Pereira, o Ortiz não joga contra o Juventude. É verdade, é verdade. O Ortiz vai ser substituído pelo Danilo. Antônio Carlos Anis, Sampaoli é proibido trabalhar na Argentina. Pois é, não é que ele seja proibido, é porque ninguém quer ele lá. Ninguém quer ele lá. Adriano, Sampaoli falava, Landim falava com São Paulo. Pois é. Domingo passa no Prime Video, é isso mesmo. O Adriano me pergunta se eu estou otimista com seleção para a Copa. Não, não. Eu acho que a gente tem pelo menos 3 seleções bem acima da do Brasil. Agora, e é Brasil, né? É Brasil. Chega na hora lá, às vezes a coisa encaixa. O Rafael Muniz é outro que vem na tecla errada de que o Felipe Luiz não ganhou nada. O Felipe Luiz ganhou um título mundial pelo Sub-20. Felipe Luiz ganhou uma Copa do Brasil pelo Flamengo. Fora os cacarecários lá de cariocas e outras coisas mais, você acha que ele não ganhou nada. Renato da Silva diz assim, o Felipe Luiz será um grande treinador, temos que ter paciência. O Antônio Carlos Amit diz que o Felipe Luiz ganhará algo até poder pedir aumento, se nada ganhar, a torcida não quer. Ele vai ganhar, ele vai ganhar, ele vai ganhar. Aí o outro cismou que é a torcida. Você é a torcida, Adriano? Você é a torcida do Flamengo? Porque, porra, não fale pelos outros. Anderson Costa. O que poderá rolar nessa reunião do Conselho Deliberativo sobre a construção do estádio? Prazos, custos, início do tratamento do local para iniciar a descontaminação, empreiteiras? Olha, Anderson, eu acho que o que vai rolar, principalmente, vai ser a apresentação do orçamento final de quanto vai custar essa baranga. Entendeu? Olha, a brincadeira do estádio vai sair por 2 bilhões, 2 bilhões e meio, 3 bilhões. E vai ser dito com todas as letras o seguinte, nós vamos ter que buscar parcerias. Nós não vamos virar SAF, nós vamos buscar parceiros que possam nos ajudar a fazer o estádio tendo contrapartidas. Você pode ter uma parceria tipo W Torre, que faz o estádio sozinha, mas durante 25 anos ela é dona do estádio, ela te empresta para você fazer os seus jogos em datas em que ela não esteja fazendo show, e é assim que funciona o Allianz Parque, entendeu? Ou você pode, de repente, fazer uma parceria com uma Odebrecht da vida, diferente, em que ela constrói, você dá para ela o marketing do estádio, enfim, você tem que buscar parcerias. Mas não acredito que vá muito além disso aí, não. Não acredito mesmo. O Antônio Carlos Amit diz que o like 402 e o Cruzeiro prova que o Galo só passou pelo Flamengo por negligência da comissão técnica. Porra, a negligência da comissão técnica, gente. Porra, pelo amor de Deus. Fábio Paixão, não seria interessante poupar no domingo para melhorar as condições dos titulares para buscarmos uma goleada nos Estudiantes na quinta? Gente, esse time descansou muito, cara. Tirando os convocados, esse time descansou muito. Não acho que tenha que poupar, não. Eu acho que você tem que tirar os caras que, por exemplo, o Varela, você não pode jogar. O Jorginho, não pode jogar. O Léo Ortiz, não pode jogar. Mas o resto, para mim, tem que jogar, até para estar em ritmo de jogo contra os Estudiantes. O Oliver diz assim, Sampaoli parece o Pato Frajola do desenho animado, andando de um lado para o outro. É um técnico muito doido, completamente doido. Completamente. A Miriam Almeida diz que está se sentindo imensamente feliz hoje. Legal, Miri, mas não vamos entrar aqui nessa história, porque senão esse chat vai pegar fogo e eu não estou afim disso. O Clauson diz que o Palmeiras, quando vai tropeçar, os juízes criam pênaltis, impressionante. O Leandro Oliveira diz que a impressão dele, o Wallace perdeu minutagem depois que desperdiçou aquele pênalti contra o Galo. Sim, eu acho que perdeu um pouco. Mas se, por exemplo, o Bruno Henrique não tiver o efeito suspensivo, o Flamengo entrou já com um pedido de efeito suspensivo, mas até agora não rolou. Se não tiver e tiver que fazer 12 jogos de fora, o Wallace vai ter muita chance.
Hélio Barbosa, você colocaria o Doval entre os 5 melhores camisas 9 do Flamengo? Vamos lá. Adriano tem que estar. Gabigol tem que estar. Nunes tem que estar. Camisa 9. O Dida não era camisa 9. Eu acho que entre os 5 ele está sim. Eu acho que entre os 5 ele está sim. O Antônio Carlos Amir diz que o Prime vai passar Botafogo e Vasco, mas vai passar Flamengo e Juventude também. O Klaus diz que está esperando o clássico da Série B, Botafogo e Vasco. O Anderson Costa diz que não consegue assistir a canais e programas esportivos, que não consegue assistir há muito tempo, só consegue assistir com gosto aqui o RMP, nessa nossa mais redonda cultura mais, melhor do que qualquer outro. O que está acontecendo, Anderson, e eu confesso a você que eu também, que sou um consumidor dessas mesas redondas, eu estou começando a perder um pouco o tesão também, porque é muito anti-rubro-negro, cara. É muito anti-rubro-negro junto, cara. E aí fica uma coisa desagradável, você vê os caras falando de maiores barbaridades, entendeu? Da soberba do Flamengo se achar maior do que os outros. O Flamengo não se acha maior do que os outros, o Flamengo é maior do que os outros. Sinto muito. Luiz Suez, Felipe Luiz também seria meu treinador. A questão de tempo ele passar o Abel em títulos. Basta ter o tempo de carreira, né? McLaughlin diz assim, ainda ganhou uma Supercopa e o estadual. É isso mesmo. A Miri diz que o Abel é melhor na opinião. Ô, Miri, eu respeito. Eu não acho ninguém aqui errado de achar que o Abel é melhor. Claro que os números do Abel são melhores do que o Felipe, porque o Felipe tem muito menos tempo de profissão. O Felipe não tem 1 ano. Agora, hoje, eu acho que o Felipe está fazendo um trabalho melhor do Flamengo do que o Abel no Palmeiras. Você vê o Palmeiras jogar e você vê o Flamengo jogar, o Flamengo joga muito mais bola do que o Palmeiras hoje em dia. Luiz Murinelli, eu já falei várias vezes, o Felipe Luiz está começando, sem dúvida vai ser um dos melhores. Para ter certeza, ele é muito competente, exigente e tem ambição de ganhar títulos e vencer. Eu concordo com você. O Roberto Monecasi, fiz. Aliás, fiz nesse laptop e no outro que eu tenho lá na sala, que é o que eu usava para escrever as colunas antigamente, atualmente não estou escrevendo, mas eu uso para montar a live, entendeu? Eu, antes de vir para cá para o meu estúdio, eu aproveito e monto a live no laptop. Limpei lá e limpei aqui. Melhorou muito. Pelo menos, foram 2 coisas que eu fiz. Uma, eu fiz a limpeza que você me recomendou, te agradeço muito. E a segunda coisa é que eu estou fazendo a live hoje com o cabo conectado diretamente no modem. Então, de fato, hoje, pelo menos, eu não percebi travamento nenhum. O Rodrigo diz, Copa do Brasil, Carioca e Supercopa do Brasil, estes são os títulos do Felipe Luiz até agora. Sim. Rapaz, o único... Miri, me desculpe, não vai por aí não, Miri, clubismo, não vai por aí não. É uma questão de opinião pessoal de um jornalista que tem quase 50 anos de carreira, não tem nada a ver com clubismo. Respeita, tá? Por favor. Assim como eu respeito a sua opinião de achar que o Abel é melhor. O que eu queria dizer é o seguinte, eu me perdi agora aqui com essa bobagem que a Miri escreveu aqui para mim. Bom, daqui a pouco eu lembro. Paulo Roberto, no Brasil só tem 2 técnicos brasileiros bons hoje em dia, Felipe Luiz e Renato Gaúcho. Nisso eu concordo. Renato é muito bom. Também acho que o Renato é bom. O Renato é outro técnico que foi muito sacaneado durante muito tempo. Por ser um fanfarrão, ele é um fanfarrão. Por ser um cara que diz que não precisa estudar para técnico, que quem joga a bola sabe. É uma opinião dele, cara. E ele, rapaz, o Renato é campeão mundial jogando, é campeão da Libertadores jogando e como técnico. O Renato tem título pra cacete. O Renato levou o Fluminense à semifinal da Copa do Mundo. O Renato está com esse timezinho do Fluminense que, vamos combinar, é bem fraquinho.
está já na semifinal da Copa do Brasil. Porra. O Anderson Costa diz assim: Felipe Luiz cabe sim numa enquete que contém o Abel, porque o que está sendo posto na enquete é sobre qualidade de trabalho de ambos atualmente. É isso mesmo. O salário do Felipe Luiz está, de fato, muito defasado. Concordo com você. O Murilo diz que o salário do Felipe atualmente é de 800 mil. Só se deram um grande aumento para ele. O Murilo, não sei qual é a tua informação. Ele começou com 300 mil. Era isso que ele ganhava. O Wallace diz que o Dorival ganha 3 milhões no Corinthians. Esse é um absurdo. Esse, para mim, não merece. Marcelo Ferreira. O BAP está dando show na parte de marketing, deixando os antes loucos. O Adriano Japão diz que os youtubers estragaram o futebol, que só vê a minha live. Acho que é culpa dos youtubers, não. Eu acho que os youtubers, você sabe o que eles fazem e você assiste se quiser. O ruim, para mim, é ver mesas redondas hoje em dia, em que me parece estar, não são todos os dias, não são todas as mesas, mas muitas vezes, em diversas mesas, em diversos dias, você sente uma clara disposição anti-rubro-negra. Clara. Isso me incomoda muito. Zé Ortigão da boa noite. O Curiosidade do Mundo Animal diz que a enquete está mal formulada. Não, cara, a enquete tem um erro de digitação. Em vez de ser pago, era pago. No mais, está fácil de entender. Roberto Manequese, se o Flamengo está com dinheiro, Felipe Luiz faz um bom trabalho, diretoria e jogadores estão satisfeitos. E grande da parte da torcida, me incluo nessa, gostam, por que não renovar? Parece que os caras aqui que vão pagar o salário. O Antônio Carlos Amit fala o que eu rigorosamente acho. Titanic perdeu a Libertadores vergonhosamente e queria integrar a Copa do Brasil do 24. Anderson Costa. Por que as pessoas insistem tanto no São Paulo? O cara nunca fez nada que o credenciasse para ter essa fama toda. Mas tem uma vitrine ilusória inexplicável para os dirigentes. Pensar neles é... Também acho. O Felipe Alvim já radicaliza. Não dá para comparar. Felipe Luiz é muito melhor do que esse Abel. Não, peraí, o Abel tem um trabalho indiscutível, né? Júlio Otis, que eu estou nervoso. Calma, RMP, domingo tem Flamengo. Essa, como é que chama? Temporada sem jogo irrita mesmo. Roberto Gardone, RMP, estou por fora das notícias dessa semana, trabalhando demais. Jorginho joga domingo? Grande abraço para todos. Acho que não joga não, Gardone. Ainda não tem uma informação oficial, mas acho que ele não joga não. A informação nova do Jorginho, eu vou mostrar para vocês qual é. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Olha aqui. Vê se vocês conhecem o Jorginho. Você também, vamos ajudar o Flamengo. Fala, nação, estou aqui passando só para dar um recadinho. Eu já assinei a petição, assine você também, vamos ajudar o Flamengo a ser reconhecido pela ONU como uma nação, que merece ser. Abraço! Perceberam? Cadê a barba? Cadê a barba do Jorginho? Sumiu! Gabriel Alves, RMP, você disse que o Zé Carlos Barbosa Moreira foi seu advogado. Mas não sei se sabe, mas ele é o maior processualista do Brasil. Ele era bom, como dizem. Não é José Carlos Barbosa Moreira. O meu advogado era o Carlos Roberto Barbosa Moreira. Eu acho que o Zé Carlos talvez seja o pai dele. O Carlos Roberto Barbosa Moreira era meu advogado e é meu amigo hoje em dia, amigo pessoal. O Wallace diz que o Felipe Luiz disputou, ele ganhou, e que vai ganhar o Brasileiro, e que talvez a Copa do Brasil, da Libertadores. Não, ele perdeu a Copa do Brasil. Ele até a Copa do Brasil, até ser eliminado na Copa do Brasil, ele tinha ganhado tudo que ele tinha disputado. A primeira derrota do Felipe em competição foi a Copa do Brasil. Mauro Ziff, nunca vi um jogador tão chato quanto o Hulk. Reclama de tudo o tempo todo. Uma pena termos saído da Copa do Brasil. Se o Flá soubesse que mudariam o calendário...
Cara, mas só mudaram o calendário, só foi possível mudar o calendário porque os times que estavam na Libertadores e que saíram da Copa do Brasil. Se Flamengo, Palmeiras e São Paulo tivessem continuado na Copa do Brasil, não teria mudado o calendário. O perereco ia ser no final do ano. Não tem como corrigir isso aí, Juarez, não tem. Para corrigir isso, eu teria que iniciar uma nova enquete. Aliás, vamos ver como é que está a enquete. Felipe Luiz deve ganhar igual a ele, 29%. Mais do que ele, 9%. Um pouco menos, 45%. E muito menos, 17%. Eu estou com a turma do um pouco menos, que, aliás, é a maioria. 45% acha que o Felipe deve ganhar um pouco menos do que o Abel. 29% acha que deve ganhar igual. 17%, muito menos. E mais do que ele, apenas 9%. Então, vamos lá, minha gente. Antônio Carlos Amit diz que a seleção do Ancelotti não tem meio armador. Não tem mesmo, não. Não tem. O Cláudio diz que a data da Copa do Brasil será depois do Brasileirão. Não precisa ser, Cláudio. Não precisa ser. Porque sim, você tem razão. Eles vão jogar essa data para depois do Brasileirão, a semifinal e a final. É isso mesmo. Esse jogo Flamengo Sport, cara, periga não nem se realizar. Aí o Sport vai se declarar campeão brasileiro. Campeão brasileiro! O Flamengo não jogou com a gente. Isso é uma das maiores picaretagens do futebol brasileiro, essa história do Sport, campeão 87. O Luiz Paulo disse: semifinal e final da Copa do Brasil ficam nas mesmas datas do Mundial de Clubes em dezembro. Tem toda a razão. O Wallace diz que o Ancelotti é um Filipão com grife. Pô, o Wallace, para, né? Para. O homem é um dos 3 maiores técnicos do mundo. Não caí, não. O Rafael diz que a Copa do Brasil é prêmio de consolação. Óbvio que conta para o currículo do Felipe Luiz. Mas se até o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores na Europa não valem nada, imagina uma Copa do Brasil. Mas aqui vale. O Rafael me dá essa boa notícia de que a live não está travando, é fato. Eu limpei o computador, o cache do computador ontem, graças a uma dica do Roberto Monachese, e estou ligado no cabo aqui, não estou via Wi-Fi. O Neymar Bessa diz que no jogo Brasil e Bolívia, a primeira bola que meteram para o Samuel Lino foi tentativa de homicídio naquela altitude. Já o Chandalier diz assim: Flá tem que quebrar esse tabu de empate com o Grêmio, nos obriga a vencer lá. A Bota conseguiu vencer lá. O Haroldo Monteiro diz assim: na próxima live faz uma enquete. Se o Felipe Luiz for embora, quem o Flá traz de igual ou melhor ganhando essa merreca? Não traz ninguém. Luiz Mário de Oliveira diz assim: Renato, boa noite. Aquela entrada ontem do jogador do Corinthians na canela do adversário, o VAR não chamou. Aonde não devia chamar. Pergunta agora quem vai apitar o jogo. Eu não vi essa entrada, cara. Eu vi mal esse jogo ali. O Altair Souza acha que 1,5 milhão tá bom o tamanho, com metas para chegar a 2 milhões. Isso é legal. Isso é uma boa ideia. O Wallace diz assim: 14 dias sem jogar, mais 6 dias sem jogar até o jogo do Grêmio. Ainda querem que poupe o time. Só pode ser brincadeira. Eu acho que só pode poupar quem tá machucado, né? O Vinícius Almeida diz que gostaria que o Flamengo procurasse a Starlink do Elon Musk ou a empresa Audi. Essas grandes empresas seriam super importantes para nos ajudar. O que você acha, né? Eu acho que sim. Eu acho que o Flamengo teria que buscar uma gigante dessa para poder ter alguém que realmente bancasse uma parte grande do estádio. Ou todo o estádio até. Putz, meteu uma bola no travessão o Atlético. Foi o Hulk, foi.
Lá no travessão. O Nelson quer botar o Gaúcho entre os... Não. O Gaúcho era um grande cabeceador e só. O outro tá falando do Obina. Não, Obina, cara. Pô, Obina não tá nem entre os 20. O Renato, meu xará, disse que o Diabo Louro foi um atacante espetacular. Foi mesmo. O Roberto faz uma observação boa, né? O Romário não era camisa 9, mas era, né? Ele jogava de qual 11, mas ele era 9. O Romário tem que estar entre os 5. Embora no Flamengo não tenha jogado, sabe, o futebol ganhador. Não ganhou praticamente nada. Ganhou um carioca invicto só. Mas sim, o Romário estaria nessa lista também. Mas aí vamos lá. Gabriel, Adriano, Romário, Nunes e Doval. Fica bonito. O Valdeci diz que o Felipe Luiz merece no mínimo 1,5 milhão, que já ganhou uma Copa do Brasil, uma Recopa dando passeio no Faísca, e esse careca parece um cão Rottweiler que eu doei para o canil da PM porque era maluco. Ai. Dudu Campos concorda comigo. O Antônio Carlos Amit diz que a imprensa paulista tem raiva da sucessão financeira e esportiva do Flamengo. Palmeiras não tem esportes olímpicos. Cara, não é só... Quer dizer, o Flamengo é o maior ódio deles. Mas vocês se sacaram o que está acontecendo hoje em dia no futebol brasileiro? Teve uma Copa do Mundo dos Clubes que juntou os últimos 4 campeões da Libertadores. 3 eram cariocas. 3 eram cariocas. Só o Palmeiras entrou. Não tinha Santos, não tinha São Paulo, não tinha Corinthians. Você acha que isso não mexe com os caras? Os caras ficam doidos. O Nelson Douglas sacou um outro aqui, Bebeto, é verdade. Gaúcho eu não boto nessa lista, não. Era um grande cabeceador e só. Bebeto, sim, Bebeto foi um grande camisa 9 também. Pedro, mas o Pedro acho que ainda precisa fazer mais. Baltazar. Edmar era fraco. Hernani, pelo amor de Deus. Alec Gol, não. Dessa tua lista aí, disparado. O Adriano, melhor. Disparado. Adriano e Nunes, disparados. O Hulk deveria se aposentar, sim, eu também acho. Anderson Costa. Sim, os jornalistas falam sem nenhuma causa de conhecimento do Flamengo. As pautas são predominantemente paulistas. Certos programas esportivos viram programas de comédia, cada programa é pior. Não, isso é um problema. Porque eles gostam de falar do Flamengo, mas eles não sabem nada do Flamengo. De uma maneira geral, tirando 1 ou 2 que são nascidos no Rio, em Niterói, tá? E que trabalham hoje em dia em São Paulo, que são rubro-negros, são o Rodrigo e o Mauro. Tem o Igor César também, mas o Igor César não participa dos grandes programas. Entendeu? Então, bicho, é um show de absurdos. É um show. O Revolução, por exemplo, vejo o palmeirense contratando o Andrés Pereira. Ouçam o que eu estou falando. O Andrés Pereira vai já acabar no banco do Abel. Escrevam o que eu estou falando. Já estará no banco. O Lucas Evangelista vai botar o Andrés Pereira no banco. O João Pedro diz que falta do Felipe Luiz em relação ao Abel é substituições de... Sim, concordo. Eu acho que o Abel ainda vê o jogo melhor do que o Felipe Luiz. O Antônio Carlos Amit diz que o técnico do Mirassol é muito melhor com o material humano que tem, que deu um sufoco. O trabalho do técnico do Mirassol é excelente, concordo com você, Antônio. Mas olha só, tira esse cara e bota num clube grande para ver se ele vai repetir o trabalho. Pode ser que repita. Mas nós estamos, na nossa história, cheios de treinadores que fizeram excelentes trabalhos em clubes pequenos e que, quando foram para os clubes grandes, meteram os pés pelas mãos. Vários. Entendeu? São chamados técnicos de clube pequeno. Mas, de fato, o trabalho dele no Mirassol é espetacular.
A boa pergunta do Curiosidade. Mas o Corinthians paga esses 3 milhões? Sport TV e ESPN são os mais isentos. Mesmo assim, tem cada vez menos gente que entende de Flamengo. Thalia, concordo contigo, Renato, sobre os comentaristas das mesas redondas. Júlio, o SBT e a Band odeiam o Flamengo. Cara, na Band tem um cara que eu me dou bem com ele até, que era o grande repórter da época do Luciano do Vale, Elias Júnior. O Elias Júnior fala barbaridades do Flamengo. Não é que ele acha aquilo, não. É que, para ele, aquilo lá virou uma marca. Você ser um anti-rubro-negro é uma marca. Você recebe hate. E hate é igual a like, igual. O cara que vai lá ver o que você falou, para te esculhambar, ele está dando o mesmo clique que o cara que vai lá ver o que gostou. Porque ele fala barbaridades. O Elias Júnior, hoje em dia, se especializou em falar barbaridades em relação ao Flamengo. Mas isso é uma estratégia. Isso é uma estratégia. Neymar Bessa. Renato, eu acho que a comissão técnica do teu xará na Fluminense é muito boa. A comissão é fixa? Não. Essa comissão, tirando o Marcão, é a do Renato. Aliás, tem o Alexandre, né, que é o principal braço do Renato nas comissões técnicas, está envolvido num negócio cabeludo lá de família, com a mulher, cárcere privado, agressão. Putz, negócio perigoso. Jorge Pereira. Boa noite, Renato. É o Flamengo contra todos. É isso mesmo, é isso mesmo. O Arão Vitor diz assim, quero saber de mais nada esse ano, quero Mengão, queridão, campeão. Também quero. É disparado o título mais importante. Porque, além de tudo, seria o primeiro tetra da Libertadores, né? O primeiro tetra brasileiro da Libertadores. O que é? O Gabriel fez o gol? O que ele está reclamando lá? Está com os braços abertos lá. Olha lá. Deixa eu ver o que foi. Vanderlei Duda. Fala, Renato, você aceitaria o Gerson? Só se ele se afastasse de vez do pai. Tipo assim, ó, desfiliei, não sou mais filho do Marcão. O Valmir disse assim, Renato, não acredito nos técnicos da TIM. Eles condenam tudo na sua casa, mas não vou resolver o seu problema na internet. Está resolvido, aparentemente está resolvido. Eu tenho Claro e não me arrependo. O sinal da Claro não chega aqui, o Valmir, infelizmente é isso. O Anderson Costa diz assim, como ouviu o saudoso Luiz Mendes dizer uma vez, as classificatórias acabaram, mas vêm os bizarros amistosos. Pois é, cara, ainda tem isso. Tem obrigação de levar? Tem. O Júlio César diz assim, as mesas redondas só tem antes. Vídeo voto da Ana, Thaís Matos, no maio, em Jorge, em vez do Arrasca, como jogador do mês. Caio Jorge. Cara, é isso. Felipe Alvim Quirema. A questão do Renato é política. A maioria dos jornalistas do UOL não tolera por isso. Lieden diz assim, Larry, meu falecido marido e eu não sei se é Larry ou Larry, deve ser Larry, assistimos sempre o Bem Amigos, saímos juntos com você. Nunca mais acompanhamos com frequência uma mesa redonda. Legal, Lieden, obrigado mesmo. O Amarildo diz que o Caio Jorge cairia uma luva no Flamengo? Sim. O Wallace diz que só faltam 13 mil assinaturas para chegar às 500 mil assinaturas da petição. O Sérgio Mama diz exatamente isso, não assisto mesas redondas, tem sempre um idiota anti-flamenguista. Esses novos jornalistas são péssimos. Não acho que sejam todos péssimos, mas essa coisa do anti-rubro-negrismo virou uma moda, né? O Ademir Anselmo diz assim, em termos de títulos conquistados, é irrefutável que o Palmeiras do Abel subiu do patamar e temos que dar os créditos. Sim, sem dúvida. Ninguém está dizendo que o trabalho do Abel é ruim, imagina.
Isso aqui eu achei bem legal, Antônio Carlos. Foi bom você ter tocado. Jorginho deu uma entrevista muito interessante. Infelizmente, eu não me lembro qual foi o podcast. E eu não vi inteira, mas eu vi vários trechos, todos eles muito interessantes. E uma das coisas que ele contou é que ele já recebeu 2 vezes convite para treinar o esporte e se recusa. Porque eles querem que o Jorginho chegue lá e diga que o esporte é campeão de 87. Pô, o Jorginho foi campeão de 87 pelo Flamengo. O Jorginho sabe perfeitamente que o campeão brasileiro de 87 foi o Flamengo. E aí ele não trabalha no esporte, eu também não trabalharia. Está certíssimo. A Valéria faz uma conta aqui. Se o Abel ganhou 10 títulos em 5 anos, 4, ele não está em 5 ainda não. E o Jorge Jesus, em menos de 1, contando todos os títulos, deve chegar a 6 títulos. Não entendi a tua conta. Não entendi a sua conta, Valéria, desculpe. O Wallace diz, claro que o Ancelotti é muitos anos-luz na frente do Filipão, não tem a menor dúvida disso. O Clausen lembra que em 87 teve o gol do Bebeto contra o Internacional, é isso mesmo? Felipe Alvim Kinect diz, muito obrigado pelas lives, nas viagens que estou a trabalho, vou curtindo o RMP, grande abraço. Valeu, Felipe, obrigado pela conexão aí. O Carlos diz que sente uma felicidade do Zico nessa nova função do Fla. É uma conexão parecida com o tempo dele em campo. Eu acho que o Zico está no lugar certinho agora. O Zico dirigente não funcionou. E deu problema complicado, né? Com aquele negócio do CFZ, ele querer botar o CFZ parceiro do Flamengo, as coisas não ficaram bem resolvidas ali. E ele ficava muito exposto. Agora ele é como se fosse um grande embaixador do Flamengo. Eu acho isso muito legal. E tem lá o programinha dele, né? o Resenha do Galinho. O Olavo disse que eu deveria usar o cabo CAT 8. Pois é, mas ontem eu botei, Olavo, e continuou travando. Eu acho que foi a junção das duas coisas, do cabo e de limpar o cache, como me ensinou o Roberto Monechesi. Paulo Roberto diz que Copa do Brasil vale sim, que é o segundo título nacional mais valioso do Brasil. O Matheus me pergunta se eu troquei de internet. Troquei para TIM, mas ontem eu já estava na TIM, mas ainda o Wi-Fi ainda estava dando umas travadinhas, melhorou em relação ao Oi, mas estava dando umas travadinhas. Agora, com o cabo, acabou a travada. E, além de tudo, eu limpei o cache. Bebeto, em 87, jogava como 9? Jogava. O Renato Gaúcho era o ponta-direita e o Bebeto jogava como 9. O Wallace, adivinha quem vai apitar o jogo do Flamengo? O tal Klaus, arbitragem de São Paulo. Isso é uma vergonha, né, cara? Cláudio Adão jogou demais no Flamengo. Cláudio Adão foi um grandíssimo jogador, mas eu não acho que ele tenha jogado demais no Flamengo, não. Tanto que ele não ficou. Estou esquecendo do Pedro, sim, eu acho que o Pedro ainda tem algumas coisas a conquistar. Silva, mas o Silva não era 9, o Silva era 10. O Silva jogava na posição do Zico. Grande batuta, como não esquecer. Cláudio Adão foi um grande centroavante, mas não acho que os melhores momentos dele foram no Flamengo. Eu acho que ele teve momentos melhores no Fluminense. Fafá Guedes diz assim, boa noite, é o Josafá de Salvador, sou seu fã, assisto todos os dias, aqui todos os amigos flamenguistas já sabem do seu canal. Boa, Josafá, ajuda aí, pede para eles se inscreverem no canal. Valeu, obrigado. O Bacelar está passando para deixar o like, que a noite é uma criança, saudações rubro-negras. O Eduardo Rodrigues diz que tem canal palmeirense, dizendo que o time dele está de olho no Gerson. Duvido que ele fique mais de um ano na Rússia. Mas no Flamengo, com o BAP, ele não volta. Eu também acho que não volta, não. A Tária dizia, esse Elia Júnior disse que Felipe Luiz é pior do que o Carille. Eu parei de dar ibope para esses canais, só vejo o YouTube dos flamenguistas. O Altair Souza diz que o Vene Casagrande disse agora que o Gerson vai voltar.
Já eu não acredito. Mas no meio do ano que vem, talvez. O Luiz segue dizendo, outro que usava essa estratégia era o Milton Neves, verdade. Igualzinho. Xandaria diz que não consegue assistir nenhuma mesa redonda. O Luciano me manda os 5 melhores 9 dele. Nunes, Gabigol, Bebeto, Pedro, Cláudio Adão. Você tirou o Adriano, cara. Você tirou o Adriano. Eu não botaria o Cláudio Adão. O Wallace diz que não tem jeito, que o estádio será assim. Vai ser construído, mas vai ser mais devagar. Renato, você sabe se os ingressos já se esgotaram para o jogo da Libertadores? Estava muito grande a venda, mas não sei se esgotaram. Saudações, Rubro-Negro. Que história é essa? Botaria do Gerson querer voltar para o Flamengo? Eu não duvido, cara. O Gerson e aquele pai dele. Felipe Luiz merece ganhar salário de 1,5 milhão. Eu também acho, Luciano. Estou contigo. Kleber Pardal mandou assim. O Marcão não vai demorar muito, vai participar do Big Brother ou Fazenda. Escreve aí. Não duvido, não. O Leandro Oliveira, achei um absurdo o Paulo Nunes falar que o Samuel Lino era um cuiabano melhorado. Você acha que o Paulo Nunes... Vamos lá, eu me divirto com o Paulo Nunes, acho ele um cara divertido. Dos ex-jogadores, eu acho que ele tem uma vantagem, porque ele tem a língua solta, ele não fica passando pano. Mas ele, de vez em quando, fala umas bobagens dessas. Você acha que o Paulo Nunes já tinha visto o Samuel Lino jogar alguma vez? Vocês conseguem imaginar o Paulo Nunes assistindo os jogos do Atlético de Madrid no final de semana, na hora que ele não estiver trabalhando? Claro que nunca viu nada, gente. O Júlio César diz, o problema do Elia Júnior é que ele não se conforma com o Felipe Luiz, com sucesso. Pois é, cara, pois é. O Cláudio diz, é isso mesmo, em 87 o Flá ganhou a Série E e o Sport a Série B. Claro, óbvio, tão simples, gente. José Peroso diz que a live está ótima. Que legal, Zé, gostei. Que bom que você está gostando. Espera aí que eu fiz uma bobagem aqui. Vou voltar para cá, pronto. O outro gozador aqui, o Mundo Animal. Vocês estão esquecendo o Jimby e o Brocador, pelo amor de Deus. E o Marciano. E deixa eu ver quem mais tinha, os outros malucos lá que passaram. O Arthur Flatos, que deixou de considerar o Bebeto. Ele falou isso, eu nunca vi ele falar isso. Se ele falou isso, ele é um imbecil completo. Né? Porque ele está tirando o título dele mesmo. Luan Schnob diz assim, RMP vai começar a palhaçada do uniforme comemorativo 1 e 3, que é branco e azarado, logo na Libertadores. O Flamengo, às vezes, fica flertando com azar. Tomara que dê tudo certo. Eu também não botaria aquele uniforme 3 para jogar Libertadores, não. Joga com a camisa branca normal, cara. Aquele uniforme já começou cagado de arara. Aliás, vou mostrar para vocês uma coisa. O Flamengo já definiu as cores das camisas do goleiro no ano que vem. É interessante, está aqui, ó. Vou mostrar para vocês só um instantinho. Olha lá, os novos uniformes do goleiro do Flamengo na temporada de 2026. Vai ser essa azulzinha, que é bem bonita, e aquela lá que eu tive um Fusca dessa cor, chamava-se Ocre Marajó. Ele é meio que um cor de tijolo, né? Mas é bonito, eu gosto das duas. O que vocês acharam? Gostaram? Olha só que coisa interessante também. Nota aqui do Paparazzo. Flamengo e Juventude se enfrentam domingo, no dia 14, em Caxias do Sul. E para este duelo, o rubro-negro terá que derrubar um tabu que já dura 28 anos. A última vitória do Mengão no Alfredo Jaconi aconteceu em 1º de outubro de 97. No entanto, quebrar tabus não tem sido um problema para o clube nos últimos anos. De 2019 até aqui, o Flamengo alcançou 16 feitos históricos. Em 2025, encerrou 2 longos jejuns. A vitória sobre o Bragantino em Bragança e a goleada sobre a vitória, a maior do brasileiro nas últimas 4 décadas.
Vamos ver a entrevista do Sasaki falando do Pulgar? Sexta-feira ele vai completar 10. Olha aqui, ó. Vou botar. Esse é o Fernando Sasaki, né? O chefe do departamento médico do Flamengo. E ele vai falar do Pulgar. Está aqui o Pulgar treinando, né? Eric Pulgar, ele vem aí completando 9 semanas da cirurgia. 9 semanas da cirurgia. E porradaria lá no Cruzeiro e Atlético. Sexta-feira ele vai completar 10 semanas, que é a data que 10 semanas sexta-feira, amanhã. a gente programou para ele fazer um exame novo. Esse exame é a tomografia computadorizada. É um exame bem específico para avaliar a consolidação óssea. A partir desse exame, a gente começa a traçar novos passos. Vai depender, claro, desse resultado. Se a gente encontrar ali sinais de uma consolidação segura, a gente começa a pensar já realmente no caso de volta desse atleta. Eric Pulgar, Peraí, Zeus. Completando 9. Porra, o Zeus se mete aqui. O que é, garoto? Que é? Vem cá. O que você quer? O que você quer? Quer subir aqui? Peraí. Rapaz, eu tento mexer no mouse, o Zeus vem e mete a fuça aqui. Vem cá. Sobe. O que é? Você hoje pintou e bordou. Você me meteu a pata aqui, eu fiquei com uma marca vermelha aqui na cara. E depois o senhor me fez o favor de fazer uma mijada dentro de casa. Coisa que você já não fazia. Como é que você me apronta uma dessa, hein? Hein, moleque, sem vergonha. Hein, moleque, sem vergonha. Pronto. Vocês gostam de ver os Zeus? Olha ele aí. O Luan Shinobi diz assim: a seleção brasileira, se ganhar a Copa, vai ser zebra, com todo respeito. Lógico que vou torcer, mas nada evolui, tudo a mesma coisa. Altitude igual para os dois, empate era justo. Luan Shinobi diz assim: Deus criou as ligas nacionais, as internacionais, os mundiais e o supermundial. E vem o capeta e cria a maldita data FIFA. É desanimador. Ai. O Curiosidades do Mundo Animal diz assim: dia 4 de outubro é dia dos animais. Agenda uma live para esse dia para falar só da cachorrada. Se puder, vamos organizar uma campanha de adoção para ser divulgada junto. É uma ideia, hein? É uma ideia. O Roberto Monachese diz assim: olha, eu sei que o Marcão é chato, mas o Gerson nesse time de hoje ia ser a cereja do bolo, como o Paquetá, por exemplo. Só que o Paquetá custa 50 milhões. O Paquetá esquece, né? Paquetá esquece. O Adriano Japão quer ter engajamento, fale bem ou fale mal, mas fale do Flamengo. É isso mesmo. Porra, Luan, tu é chato pra caralho. Eu tô tendo toda hora lendo as suas mensagens, Luan. E toda hora você tá chorando que eu não leio suas mensagens, Luan. Porra, cara, deixa de ser carente. Olha aí. É a segunda mensagem. Acabei de ler aqui uma outra sua e você tá aqui chorando aqui, ó. Li duas suas. A seleção brasileira e o negócio do diabo que criou a data FIFA. E tu não para de chorar, cara. Para de chorar. O outro lembrou do Negreiro. O Negreiro era horroroso, gente. O Antônio Lucas diz que acha o Samuel Lino um jogadorzinho normal. Pô, fala com isso, cara. O Caldeira lembra que em 2023 teve 9 jogos com pênalti a favor do Palmeiras. Pô, o outro lembra do Beijoca. Puta que pariu. Ai, gente, olha aqui essa outra lista aqui. Lincoln, Viseu, Leandro Damião, Guerreiro, Uribe, Henrique Dourado, Tardelli, Souza, Eduardo da Silva, Marcelo Moreno. Quem foi melhor? Bando de bagre, né? Bando de bagre. Mas eu acho que o melhor desses todos aí era o Guerreiro, embora não tenha tido uma grande passagem pelo Flamengo. No Flamengo, eu acho que quem fez mais gol aí foi o Souza. Mas é uma barangada só, né? Isso sem falar do Fernando Baiano. Balança o coração da gente. Gente, olha aqui, 1h30. Chega! Obrigado a todos que estavam aqui comigo até agora. O Mundo Animal diz que a goleira da Azul é bem bonita, a camisa azul, mas que sente falta da amarela, que é icônica, eu também acho. Então é isso, meus amigos. Amanhã a gente volta a se falar.
O Frederico diz que gosta de ver o Zeus, eu também gosto. Caramba, o Zeus está muito grande, muito lindão. Obrigado, Rafael. Ai. O Luiz Oliveira quer que eu escale o pior Flamengo de todos os tempos. O dele é Muralha, Maurinho, Wellington, Irineu e João Paulo, Delair, André Gomes, Walter Minhoque, Lucas Mugni. Puta que time horroroso. Quem foi pior, Josiel ou Dimba? Dimba. No Flamengo, Dimba. Ai. Gente, é isso aí. Obrigado a todo mundo que esteve comigo até agora. Radar, 5 gols no jogo e nunca mais fez. É isso aí, meus amigos. Obrigado a todo mundo que esteve comigo até agora. Senta o dedo no like, vai. Ajuda aí. E se inscreve no canal. Se você não for inscrito, se inscreve. Se você já for inscrito, avisa para uns amigos seus que gostam de ver também, que gostam do Flamengo, para vir aqui e se inscrever. Falou? É isso aí. Abração. Tchau. Até amanhã. Somos a Absoluta Propaganda. 26 anos atuando em todo o Brasil e exterior. Especializados na criação de sites, logotipos, posicionamento Google, Google Ads e campanhas em redes sociais. Vamos surpreender você! Os meios de contato estão na descrição do vídeo. absolutapropagandabrasil.com